Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 mitos sobre a deficiência visual. Gente, pense numa coisa que é cercada por tantos mitos, é a baixa visão, porque é uma deficiência visual que as pessoas não compreendem muito como que ela funciona. Então eu resolvi trazer para vocês 10 mitos sobre essa deficiência para que vocês saiam desse vídeo mais informados e com mais conhecimento sobre essa deficiência. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual. Inclusive, aqui na descrição eu vou estar deixando um link de uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto para que vocês possam assistir depois de assistir esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando o meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa com esse link, vocês não pagam nada mais, não tiram nada mais do bolso de vocês. E vocês me ajudam com uma pequena comissão. Essa é uma ótima forma de vocês apoiarem o canal a continuar postando vídeo aqui para vocês. Mas vamos para o assunto do vídeo, que é bem interessante. Mito número 1. A baixa visão é a mesma coisa da cegueira? Mito. Gente, a baixa visão é sim uma deficiência visual, assim como a cegueira, e por isso as pessoas meio que confundem, né? Porque as duas fazem parte de uma deficiência visual. Mas a baixa visão e a cegueira são distintas uma da outra. Uma vez que o cego é aquela pessoa que não enxerga ou que vai enxergar só vultos e claridade. Tem esses dois tipos de cego, certo? Já a pessoa com baixa visão é aquela pessoa que enxerga as coisas, mas não enxerga tão bem assim. É como se as coisas tivessem um tamanho menor e o nosso olho não conseguisse captar, não conseguisse ler ali o que está escrito, sabe? É mais ou menos assim. Aqui tem um vídeo onde eu falo só sobre baixa visão. Tem uma playlist, na verdade, sobre várias coisas sobre essa deficiência, que eu também vou estar deixando na descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas basicamente, sim, a baixa visão ela é diferente da cegueira, embora as duas sejam consideradas deficiência visual. Mito número 2. Os óculos convencionais corrigem a baixa visão? Gente, esse é um mito muito grande. É tanto que, se vocês observarem, tem muitas pessoas com baixa visão que não usam óculos. Mas por que que eu uso óculos, por exemplo, né? Eu, além da baixa visão, eu tenho miopia, tenho estrabismo, tenho astigmatismo, eu tenho muitas coisas no meu olho. Então, o uso do óculos é basicamente para dar uma ajudada nessa miopia. A minha miopia, por exemplo, ela é muito alta. Então, se eu não usar o óculos, vai piorar ainda mais a minha visão, entende? Então, o óculos, ele é usado para dar uma corrigida nesses problemas que eu tenho, como a miopia, o astigmatismo, não a baixa visão, porque quando uma coisa é considerada deficiente visual, não tem uma cura, não tem um tratamento, certo? O tratamento até tem, mas a cura em si não tem. Então o óculos, ele não corrige a baixa visão. Eu vejo muita gente por aí falando: ah, você tem deficiência visual, então por que você não usa óculos, né? Quando a pessoa ela tem baixa visão e não usa óculos, ela escuta muito essa frase no dia a dia. Então agora vocês já sabem que o óculos não corrige a baixa visão. Mito número 3. Somente pessoas idosas têm baixa visão? Gente, esse é um mito tão grande. Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: sim, ao longo do tempo que a vida vai passando, a gente vai envelhecendo e é natural que a gente adquira algumas coisas no nosso olho e que essas coisas, ao se acumularem, podem gerar a baixa visão. Não necessariamente que todas as pessoas idosas têm baixa visão. Eu sou a prova viva disso. Eu já nasci com a baixa visão, já nasci com essa deficiência. Tem outras pessoas que, por exemplo, adquirem ao longo da vida por meio de um acidente, por meio de um trauma. Então, não são só pessoas idosas que têm essa deficiência, né, que têm a baixa visão, embora ela seja mais comum, mais frequente em pessoas que são idosas, justamente por conta da idade e o acúmulo desse tanto de coisa aí no olho dessa pessoa. Mito número 4. Cirurgias e tratamento moderno sempre corrigem a baixa visão? Gente, existem várias causas, várias coisas que podem levar a pessoa a ter baixa visão. Além disso, existem vários tipos de baixa visão. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que tem alguns tipos de baixa visão que não tem nenhum tratamento, não tem nenhuma cura realmente. Como, por exemplo, a retinose pigmentar, uma degeneração macular. Então, essas coisas são progressivas. Infelizmente, ao longo do tempo, a pessoa ela vai perdendo a visão e não tem o que fazer em relação a isso. Hoje em dia, já tem um tipo de retinose pigmentar, que é a RP65, que já tem um tratamento aí que está sendo estabelecido, porém é um tratamento um pouco caro, mas eu espero que as pesquisas continuem, que evoluam e que cheguem em outros tipos de baixa visão. Mas infelizmente, atualmente, as cirurgias e os tratamentos mais modernos
não corrigem todos os tipos de baixa visão, né? Infelizmente, não tem uma cura para baixa visão. Quinto mito, pessoas com baixa visão não conseguem ler e estudar. Gente, esse é um mito muito grande. Pessoas com baixa visão conseguem sim ler e estudar, desde que haja uma adaptação no seu material. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essas pessoas elas vão conseguir fazer essas atividades, né? Conseguir ler um livro, conseguir escrever algumas atividades, realizar tarefas na escola, desde que ela tenha uma lupa, desde que ela tenha, por exemplo, um binóculo assim para ela ler o que está no quadro. São esses auxílios ópticos e não ópticos que auxiliam pessoas com deficiência visual no seu dia a dia. Então, sim, a gente consegue fazer as nossas atividades, né? Seja de ler um livro ou escrever alguma coisa ou estudar, mas desde que haja uma adaptação para que essa atividade ela seja acessível para que o nosso olho consiga fazer, certo? Já que a gente tem um resíduo visual, a gente tem sim que usar esse resíduo, treinar o nosso olho, porque eu acredito que o olho é um músculo, né? Então, quanto mais a gente treina, melhor ele vai ficando, por mais que não exista aí uma cura para baixa visão, mas eu acredito que é muito importante sim a gente estudar e ler, fazer as coisas que a gente tem que fazer com adaptação. Então é um mito. Pessoas com baixa visão conseguem sim ler, escrever, estudar, fazer as suas atividades desde que haja uma adaptação. Mito número 6. Quem tem baixa visão deve evitar o esforço visual? Gente, esse é um mito. Quem tem baixa visão, quando esforça o seu olho, isso não vai piorar, digamos assim, a baixa visão. E além do mais, é importante que a gente exerça alguma atividade no nosso olho. Como eu falei para vocês, a gente tem que sim usar o resíduo visual que a gente tem. E desde que essas atividades elas sejam feitas com adaptação, elas não vão prejudicar os nossos olhos, elas não vão forçar, digamos assim, a nossa visão. Então esse é o mito, a gente deve sim usar o nosso resíduo visual desde que haja uma adaptação, seja de ampliação de tela, seja de um aplicativo que vai ler o que está escrito, seja de uma lupa, de qualquer coisa que te auxilie aí a executar as tarefas que vocês têm que fazer no dia de vocês. Mito número 7. A baixa visão significa que a pessoa ela é menos capaz? Gente, esse é um mito tão grande, sabe? Não é porque a gente tem uma deficiência visual que a gente é menos capaz que as outras pessoas. Eu sei que em alguns vídeos eu já falei aqui para vocês que, por exemplo, a gente demora um pouco mais para fazer as atividades. Lógico que porque o nosso olho ele demora um pouco mais para enxergar. Imagina eu só tenho 10% de visão. Os outros 90%, o meu cérebro que capta ali de acordo com a minha vivência e vai somar o 100 para formar a imagem. Então é óbvio que isso vai demorar um pouco, mas não significa que a gente é menos capaz para fazer as nossas coisas. Eu conheço muitas pessoas com baixa visão, que têm deficiência visual e que fazem grandes coisas na sua vida, que são advogados, que são psicólogos, que são nutricionistas. Eu sou tecnóloga em alimentos, embora não exerça a minha profissão como tecnóloga atualmente, mas não, a gente não é um ser humano menos capaz só por ter uma deficiência visual. A gente é sim capaz desde que a gente tenha os auxílios certos, as adaptações certas para que a gente consiga fazer as nossas tarefas, as nossas atividades no nosso dia a dia. Mito número 8. A reabilitação visual é inútil? Gente, esse é um mito tão grande. A reabilitação visual é muito importante para a gente, porque o que seria essa reabilitação visual? Nada mais é do que auxiliar a pessoa com deficiência visual a usar o máximo do seu olho. Então você vai aprender a fazer as atividades do seu dia a dia, do seu cotidiano, de uma forma mais autônoma, de uma forma mais acessível, porque você vai entender como que o seu olho funciona e você vai aprender a usar o máximo dele. Então essa reabilitação visual é algo muito interessante. Normalmente nos institutos tem o Instituto de Cegos em Salvador, tem o Benjamin Constant, tem o Laramara, tem vários institutos que eu acredito que tenha essa reabilitação visual. E sim, a reabilitação visual é algo muito importante que vale super a pena, porque vai te auxiliar muito na sua vida adulta, na sua vida cotidiana e como pessoa com deficiência visual. Mito número 9. A baixa visão é sempre perceptível? Gente, esse é um mito tão grande, porque nem sempre as pessoas percebem que a gente tem uma deficiência visual. Eu, por exemplo, por ter o estrabismo, meu olho se mexe muito de um lado para o outro, fica mais fácil das pessoas olharem e entenderem que eu tenho uma deficiência visual. Porém, se você olhar de lado ou de costa, isso já cai por terra, né? Porque aí você não vai perceber que eu tenho uma deficiência visual logo de cara, logo que você bate o olho.
Porém, a gente tem outras pessoas que têm baixa visão que não têm o estrabismo, que o olho dela é assim, ó, perfeito, tá ali tranquilo, para onde ela olha, o olho olha, igual o olho de uma pessoa normal, porém ela tem baixa visão, certo? Porém ela não enxerga direito, não tá ali funcionando corretamente. Mas assim, a baixa visão, ela é uma deficiência oculta que infelizmente a pessoa não bate o olho e vê logo de cara. Por isso que é tão interessante a gente sim usar o nosso cordão de girassol quando a gente vai em uma fila preferencial ou a gente quer um atendimento prioritário, para que as pessoas que estão ali vejam que você tem uma deficiência oculta e você tem aquele direito, certo? Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre o cordão de girassol, que eu vou estar deixando aqui também nos cards e na descrição para vocês, mas isso é um mito. A deficiência visual nem sempre é perceptível por todas as pessoas e isso causa um grande constrangimento, né? Porque muitas vezes a gente está em fila preferencial e as pessoas ficam olhando para a gente meio torto, como se a gente estivesse mentindo, como se ali não fosse o nosso lugar, sendo que na verdade é o nosso lugar. A gente tem sim esse direito de frequentar a fila preferencial e muitas vezes tem muitas pessoas que deixam de exercer o seu direito, de pedir as coisas que têm direito, justamente com medo do julgamento, com medo do que os outros vão pensar, por ser uma deficiência oculta. Mas eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: se a gente não frequenta a fila preferencial, se a gente não pede os nossos direitos, como que as pessoas vão reconhecer que a gente tem uma deficiência e que existem sim pessoas com deficiência visual que enxergam alguma coisa? Então, só a partir do momento que a gente se mostrar, que a gente mostrar que a gente está ali, é que as pessoas vão começar a perceber que sim, existe uma deficiência visual, onde a pessoa não enxerga tudo, mas enxerga alguma coisa, e que muitas vezes é uma deficiência oculta e que as pessoas não vão bater o olho ali e ver logo de cara essa deficiência. E para fechar, mito número 10. A tecnologia não ajuda pessoas com deficiência? Gente, esse é um mito tão grande, porque a tecnologia, na verdade, ela é como se fosse um braço direito da pessoa com deficiência visual. Por exemplo, o celular que eu estou gravando o vídeo aqui agora, eu uso ele praticamente para tudo, para ler rótulo de alimento, para conseguir ver preço de produto em supermercado, para conseguir ler as instruções de preparo de um alimento. Enfim, eu uso o meu celular para tanta coisa, para conseguir ler aquelas, como é que eu vou explicar para vocês, notas fiscais, para conseguir fazer, assim, várias coisas. Tudo que o meu olho não consegue fazer, eu vou lá, tiro uma foto, dou um zoom, e aí eu consigo resolver esse problema sem precisar ficar o tempo inteiro incomodando alguém, né? Precisar o tempo inteiro pedindo ajuda. Então, a tecnologia, na verdade, ela é o nosso aliado, ela veio para nos auxiliar e ajudar a gente no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho máquina de café para fazer o café no meu dia a dia, então é uma coisa tecnológica. Tenho panela de pressão elétrica, panela de arroz elétrica, então assim, tudo que eu puder fazer para que a minha vida, o meu dia a dia, ela seja mais fácil com o uso da tecnologia, eu vou estar procurando. Então, não, isso é um mito muito grande. A tecnologia, na verdade, é um braço direito da pessoa com deficiência visual e ela ajuda muito a gente no nosso dia a dia a fazer as nossas coisas com mais autonomia. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Em um próximo vídeo eu quero trazer para vocês algumas verdades sobre a baixa visão. Eu não sei exatamente quando que eu vou gravar, mas vou me organizar para gravar e trazer para vocês o quanto antes. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.